Então a gente não precisa ter medo de dizer que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é a consequência daquilo que nós plantamos no dia de ontem. E quando Gálatas fala, né? Gálatas, através da vida do apóstolo Paulo, ele disse: de Deus não se zomba. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se eu disser para você hoje que você vai colher tudo que você está plantando, o que você diz para mim? Aleluia ou misericórdia? Tudo que você está plantando hoje, cada atitude, cada pensamento que você está lançando, cada palavra, cada gesto. Se eu te disser que você vai colher o que você está plantando, isso enche teu coração de alegria? Aleluia? Ou misericórdia? Às vezes a gente está colhendo um fruto e esse fruto é amargo. E às vezes a gente não gosta daquilo que a gente está colhendo. E só nos resta uma coisa: quando nós não gostamos daquilo que nós estamos colhendo, é preciso a gente mudar a semente. Se hoje você decidir mudar a semente, com certeza Deus vai mudar a sua colheita. Qual que é a colheita que você tem em mente para 2021? É tudo aquilo que você está plantando hoje. Você está plantando coisas boas, você está plantando uma semente excelente. De Deus não se zomba. O que nós plantarmos, nós iremos colher. Mas a nossa colheita, ela depende de uma semente nossa. Vejo pessoas orando e achando que só porque está orando vai ter uma grande colheita. Não. A gente precisa orar, oração, a gente precisa ter ação. A gente precisa orar. Na oração você vai ter intimidade com Deus. Você vai se relacionar com Deus. Você vai conhecer Deus como Ele é, na presença dEle. Mas a nossa colheita depende da nossa semente. Semear é agir, é ação. Semear é um verbo que indica uma ação de dar, de lançar na terra. E aí por que a Bíblia diz assim, olha, de Deus não se zomba? Porque tudo que nós plantarmos é óbvio que você está colhendo o que você plantou. Não reclama. É óbvio que nós vamos colher lá, né? Daqui no final do ano, quantas coisas nós podemos colher, né? Quantas coisas nós podemos colher ainda esse ano se nós plantarmos? E quando a Bíblia diz assim que de Deus não se zomba, eu consigo imaginar, né, a expressão facial de Deus quando alguém começa a orar e pedir uma colheita que muitas vezes nós não plantamos. Quem é que já plantou uma fruta, um legume, né, uma verdura? Quem é que já plantou? E ninguém investe sem esperar um retorno. E a colheita é apenas o retorno, né? Eu me lembro quando a minha mãe plantava lá no norte do Paraná. Minha mãe sempre gostou de fazer horta. E a minha mãe plantava. E eu nunca vi minha mãe orando do lado daquele canteiro. Eu via minha mãe trabalhando a terra, revolvendo, preparando, adubando, lançando a semente, investindo, porque ela tinha na mente dela o desejo de retorno, de colheita. Mas eu nunca vi ela orando. Eu vi ela lançando a semente e depois ela ia lá e colocava uma estaquinha, e sobre a estaquinha ela colocava
o envelopinho, né, da semente que ela tinha plantado, com a fotografia. Porque toda vez que ela passava perto do canteiro, ela se lembrava o que ela tinha plantado ali. Todas as manhãs e tardes, ela ia lá para regar aquele canteiro, aquela semente, para cuidar da semente. E parece bobo, né? Mas não é. Sempre que a minha mãe lançava uma semente, ela colocava a estaca, ela colocava o envelope com a fotografia do fruto. Naquele envelopinho ia uma foto, ou tomate, ou alface crespa, ou americana, ou lisa. Ela colocava ali o envelope, para ela não esquecer o que ela tinha plantado. A partir do momento que a minha mãe lançava uma semente na terra, ela não precisava mais clamar a Deus. Ela tinha certeza. Ela tinha lançado a semente. Ela tinha certeza que ela ia colher. Ela lançava a semente na terra e ela tinha paz para virar as costas e saber que todos os dias ela poderia voltar ali para irrigar aquela terra, para cuidar daquela semente, sabendo que ela podia esperar tranquila. Estamos falando sobre a lei do retorno, sobre a lei da semeadura. Estamos falando sobre essa palavrinha semente. Estamos falando que de Deus não se zomba, porque tudo que nós plantamos é óbvio que a gente vai colher. Minha mãe lançava a semente na terra e ela ia descansar, ela ia cuidar da vida dela. Todos os dias ela voltava ali para regar a terra. E no dia certo, 1 mês, 2, 3 meses depois, a colheita vinha. E é por isso que a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que de Deus não se zomba. Uma vez você lançou a semente na terra, você pode descansar, você não precisa ficar jejuando por uma semente que você plantou. Você não precisa pagar penitência, você não precisa fazer campanha. É óbvio que tudo aquilo que você plantou você vai colher. Depois que você plantou, é saber esperar. A Bíblia diz lá em Salmo 1 que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ribeiro fala de água, água fala do Espírito Santo, porque água é símbolo do Espírito Santo. E o Salmo 1 fala isso, bem-aventurado, mais do que feliz. Você quer ser mais do que feliz? Eu quero ser mais do que feliz. Mais do que feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. As suas folhas não murcham. No devido tempo dará o seu fruto. Existe um tempo e a gente tem que saber esperar esse tempo com dignidade. A alface, eu acho que é 60 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Mas é preciso lançar a semente, fazer um investimento e esperar o retorno, né? Não esquecer, regar aquela semente com muita gratidão, com certeza no coração que aquilo que cabia você fazer, que é plantar, você fez. Quantas vezes na minha vida eu lancei semente, mesmo no deserto. Quantas vezes eu lancei a semente e às vezes eu não via, humanamente falando, a possibilidade de um retorno. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Tendo Deus prometido, Ele cumpre. E quando a Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher,
A gente tem que aprender a esperar com dignidade. Eu me lembro de uma profecia que eu recebi uma vez de um homem de Deus. E ele dizia assim, que era tempo de colher a azeitona que um dia eu plantei e reguei com lágrimas. Então tudo que a gente planta e a gente colhe rápido, como a alface, né? A alface você planta em poucos dias, 60 dias você vai estar colhendo, você vai estar se alimentando das primeiras folhas. Mas também, como que é a alface? Você vai lá, nasceu o pezinho, você vai lá, passa a faca, vem rápido, mas também acaba rápido. Mas no dia que aquele homem de Deus disse para mim, é tempo de colher as azeitonas, que um dia você plantou e regou com lágrimas. Sabe quanto tempo leva? Se você plantar hoje, né? Quem planta hoje um pé de azeitona, sabe quanto tempo leva para colher? 20 anos. 20 anos, né? Qual é a semente que você está plantando? É uma semente baratinha, né? De um fruto não tão nobre, vai nascer rapidinho. A alface nasce 60 dias, você não precisa esperar muito. Mas se você quiser um pé de abacate ou de jaca, leva 7 anos. E às vezes a gente tem que esperar com paciência. Talvez você plantou uma semente nobre, né? Talvez você plantou uma semente nobre e talvez esteja demorando para você ver o resultado, para você usufruir da colheita. E aí você pensa assim, será que Deus esqueceu? Será que Deus esqueceu da minha semeadura? Será que Deus não está atrasado? Quero te dizer uma coisa, Deus não tarda, Deus não falha. No máximo, Deus capricha. Deus não tarda e não falha. No máximo, Ele capricha. Se está demorando é porque Deus está caprichando. A semente da alface você lança, logo depois você colhe, poucos dias. O abacate, a jaca, você tem que esperar 7 anos. As azeitonas, você tem que esperar 20 anos. A tamareira, né? As tâmaras, 70, 90 anos. Mas sabe qual é a diferença? Que aquilo que você espera mais, você usufrui mais tempo. Sabe quanto uma oliveira, o pé da azeitona, sabe quanto tempo ela produz? Você sabe por quanto tempo o pé de azeitona continua fértil? Existem oliveiras do tempo de Jesus, que tem 2000 anos, que está lá em Jerusalém e que ainda está frutificando. Aquela semente que você lança, semente nobre, que custa um preço, que o investimento é mais alto. Às vezes as coisas que você mais ralou são aquelas que mais demora. Mas também quando você começar a colher, não é uma colheita que só você vai usufruir. Uma pessoa quando planta um pé de azeitona, né? Dependendo da idade, se um homem de 70 anos plantar um pé de azeitona, é bem provável que ele não vai nem ver os frutos, ele não vai colher. Mas os seus filhos, seus netos, bisneto, tataraneto, eu não tenho dúvida de que muitas coisas que eu estou plantando hoje, eu não vou ver frutificar. Mas eu tenho certeza que o Caio, o Diogo, os meus netos, né? Meus bisnetos, eu estou plantando para eles e eu sei que mais dia ou menos dia, diante de Deus, né? Diante de Deus, tudo que você tem plantado, você vai colher. Tudo. Mesmo que seja no deserto. Ainda que as pessoas não valorizem a semente que você tem lançado, continue lançando.
pagando preço. Porque lá na frente, pessoas vão se alimentar. Pessoas vão se alimentar das azeitonas que você um dia plantou com muito sacrifício, que você regou com lágrimas. E é muito interessante, né? Que a azeitona, depois que ela é espremida, ela passa por um processo. A azeitona, se tem azeitona, tem azeite. Se tem azeite, tem unção. O azeite cura. Então não pare de lançar sua semente. A Bíblia diz que quem sai plantando com lágrima, com júbilo, você vai voltar colhendo. E mesmo no deserto, não pare. Não pare. Não pare de lançar tua semente. A Bíblia diz que Isaac, ele plantou no deserto, debaixo de uma direção de Deus. E naquele ano que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Sabe, os olhos do Senhor, eles percorrem a terra em busca de um coração que seja 100% dele, para que ele possa se mostrar forte. Sabe quando que Deus se mostra forte? Nos momentos de maiores adversidade. As lutas, elas não vêm para te destruir. As lutas, elas vêm para te fortalecer. E às vezes é nos momentos mais difíceis que você se apega com Deus. Gente, eu não sei por que esse choro. Tá tudo bem na minha vida. Pode ser que depois as minhas meninas, né, que vão assistir, vão mandar mensagem. O que aconteceu? Eu não sei. Talvez seja o choro de alguém. Talvez seja o choro de alguém que tá plantando, né? Que tá plantando no deserto. Mas não desista de plantar. Não desista. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender, para voltar atrás. E tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Não te preocupa muito com o tempo que vai levar. Simplesmente lança a semente na terra. Se você estiver ligado na videira verdadeira, João 15 fala da videira verdadeira. Se você está ligado na videira, gente, é tão lindo o Evangelho de João, porque ele fala de intimidade. Você já parou para pensar que essa palavra semente tem origem na palavra sêmen, né? Quando um homem e uma mulher se casam e eles têm intimidade, quando o homem lança o sêmen no útero de uma mulher, é só uma questão de tempo. Quando uma mulher fica grávida, não significa que 9 meses depois ela vai ter um filho. Quando uma mulher fica grávida, a partir da intimidade, significa que ela já tem um filho. Você está esperando o teu milagre e você diz assim: ai, quando que o meu milagre, quando que eu vou ter o milagre? Mas se você lançou a semente do teu milagre, você já está grávido do milagre. Então é só uma questão de tempo. Assim como para nascer um filho, a mulher grávida, ela não vai ter o filho 9 meses depois. É no momento da concepção. É no momento que a semente foi lançada. É no momento que houve uma fecundação. Naquele momento ela já tem um filho. Ela já pode passar a mão na barriga. Mesmo que não tenha barriga coisa nenhuma. Mesmo que ela ainda nem sinta o bebê mexer, né? Leva um tempo. Mas ela já tem um filho. E a semente é assim também.
todas as vezes que nós lançamos a semente na terra, é só uma questão de tempo. Deus não tarda, Deus não falha, Deus capricha, está demorando, Deus está caprichando. Talvez a semente que você está esperando seja algo nobre, como a oliveira. Talvez você não sabia, mas você plantou uma oliveira. Continua regando, continua esperando. No devido tempo você vai frutificar. Disse e repito, Deus não é homem para mentir. Se você lançou a semente, se o sêmen foi lançado, você está grávido do teu milagre. É só uma questão de tempo. Começa a celebrar. Começa a se alegrar. Não deixa que a circunstância, que a aparente inércia, não é porque você não está vendo o brotinho sobre a terra, não significa. A semente sai das nossas mãos, mas ela não sai da nossa vida. Talvez você lançou a semente e você fala assim, de que adiantou eu ter lançado a semente? Deixa eu te dizer, você investiu, você lançou a semente ela sai da tua mão, mas ela não sai da tua vida. Tudo de bom ou de ruim que a gente planta, a gente vai colher. E se você fez o bem, se você plantou o bem, não importa se foi no deserto, assim como Isaac, que plantou no deserto e naquele ano ele colheu 100 por 1. Uma pessoa que lança uma semente de milho não vai colher. O retorno não vai colher de volta uma semente de milho. Uma pessoa que lança uma semente de milho vai colher um pé de milho com várias espigas, com vários grãos. É isso que Deus faz na nossa vida, né? Eu me lembro uma vez, no começo da minha conversão, eu estava plantando, estava preparando a terra e eu estava plantando. E era um período que eu orava muito, que eu jejuava muito, que eu consagrava muito, muito mais do que hoje até. E eu decidi que eu iria consagrar. Então eu estava consagrando no período da manhã. Então da meia-noite ao meio-dia eu estava consagrando. Eu não me alimentava. E eu me lembro de uma manhã que eu acordei e uma voz dizia para mim, vai lá e come, vai lá e come. E eu acordei e eu fiquei relutando aquela voz que dizia vai lá e come. E eu falava assim, não, isso aí é coisa do inimigo que tá querendo que eu pare de fazer minha consagração, meu jejum. Eram 40 dias de consagração. Mas aquela voz falava tão alto, vai lá e come, vai lá e come. E eu entendi que era a voz de Deus, dizendo para eu ir lá e comer. E eu me lembro que em cima da mesa tinha uma sacolinha de pão e um pote de mel. Tinha mel e margarina, mas me deu vontade de comer pão com mel. E eu peguei, cortei meio pão francês e eu passei mel. E eu comi aquele pão com mel. Mas sabe quando você tem um prazer que não é natural de comer aquele pão com mel? E eu comi. E o prazer de comer aquele pão com mel era algo sobrenatural. E o mel, no começo ele é doce, mas depois ele deixa um amarguinho, né? Eu fui até a geladeira, peguei um copo de leite, tinha leite, me deu vontade de tomar leite. E eu tomei. Depois que eu tinha terminado de comer o pão, eu tomei aquele copo de leite. E aquele copo de leite, ele desceu de uma forma tão refrescante assim, né? E eu tava muito feliz, porque eu sabia que eu tava vivendo uma experiência com Deus. E aí, quando eu tava tomando aquele copo de leite, pensando assim, bom, acho que é o final da minha consagração, né?
tive o aval de Deus para eu comer durante a consagração. Quando eu estava tomando aquele leite, eu ouvi a mesma voz dizer: pão, leite e mel, comida de deserto. Olha só o que Deus falou comigo: pão, leite e mel, comida de deserto. E naquela hora eu quis ficar triste, porque eu estava atravessando um deserto. E aí tudo bem, fui cuidar da minha vida. E na hora do almoço, eu estava fazendo o almoço nesse mesmo dia, eu recebo uma carta. O carteiro chega e ele chega trazendo uma carta. Essa carta era uma carta tipo um banner assim, um flyer. Era um flyer colorido de uma pastora lá de São Paulo. E nesse flyer estava escrito assim, tinha o meu nome e estava escrito assim: para a pastora remetente, pastora Silvana. E eu não era pastora, eu era líder de célula. E eu recebo uma carta de uma pastora lá de São Paulo. Estava escrito: para a pastora Silvana. E aquele flyer colorido, com selo e tudo, tinha a fotografia de um deserto em flor. E estava escrito: eis que o deserto florescerá. Lembra que de manhã Deus havia dito para mim? Pão, leite e mel. Era o que eu tinha comido, que era comida de deserto. Deus estava falando para mim: realmente você está atravessando um deserto. Perto da hora do almoço, eu recebo essa carta, que estava escrito: eis que o deserto florescerá. Você sabia que o deserto pode florescer? Mesmo que você esteja atravessando um deserto. Não se economiza. Não pensa assim: eu estou atravessando um deserto e eu não vou lançar semente na terra, porque o deserto pode florescer. E aí, uns dias atrás, meu marido tinha feito um concurso. Ele tinha feito o concurso do Conselho Tutelar. E nós estávamos esperando a notícia, né? A gente estava esperando o resultado desse concurso que ele tinha feito. E nesse mesmo dia que eu comi o pão, leite e o mel, que Deus tinha falado, né? Come. E que eu tinha ouvido Deus falar que aquilo era comida de deserto. E que eu estava triste, porque eu queria sair o mais rápido daquele deserto. Mas o deserto é uma escola de Deus. No deserto é o lugar onde mais Deus realiza milagre. No deserto é o lugar onde os olhos do Senhor percorrem a terra em busca de um coração 100% dele, para que ele possa se mostrar forte. Não pensa que Deus vai se mostrar forte na tua vida quando tudo tiver belezinha, redondinho, quando tudo tiver de vento em popa. Não é nesse momento que Deus vai se revelar forte. As nossas lutas, as nossas provas, os nossos processos é uma oportunidade, uma baita oportunidade de Deus se revelar forte. Sempre quando eu estou passando por um momento difícil, eu olho para Deus e eu falo: Deus, tá aí uma grande oportunidade para o Senhor se mostrar forte. E se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer uma coisa: é só uma oportunidade para Deus se revelar forte. E nesse mesmo dia que eu comi pão, leite e mel, que era comida de deserto, que Deus tinha falado que eu estava atravessando o deserto, eu recebi uma carta da minha amiga lá, da pastora, endereçada, né, para mim, para a pastora Silvana. Exatamente, Elisete, o deserto é um lugar de aprendizado. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele dizia, né, vai lá e fala para o faraó. Ele falava para Moisés: vai lá e fala para o faraó liberar o meu povo para ir para o deserto, para o meu povo me adorar no deserto. O deserto é um lugar onde a gente adora,
é um lugar onde a gente vê a manifestação do céu. A roupa não estraga no deserto, o calçado não aperta no pé no deserto, porque Deus faz o sapato crescer no pé. No deserto é o lugar onde o maná cai do céu, é onde a água brota da rocha. O deserto é o lugar onde a gente mais vê a manifestação de Deus. E o deserto é um lugar onde ele pode florescer. E Deus havia dito naquele dia que o meu deserto ia florescer. E aí meu marido tinha feito um concurso do Conselho Tutelar. Nós havíamos arrendado um lavacar, né? Aqui em Santa Catarina a gente chama de lavação. No Paraná é lavacar, um lava rápido. E a gente tinha uma clientela imensa, tá? O nosso deserto estava florescendo mesmo. Mas eu estava orando a Deus porque meu marido tem platina na perna, né? Ele sofreu um acidente. No ano que a gente se casou, a gente estava para se casar e ele sofreu um acidente e o meu marido tem platina desde aqui do quadril até quase perto do joelho. E eu estava orando a Deus para que Deus abrisse uma porta, né? Para que nós pudéssemos prosperar, para que ele pudesse trabalhar sem sofrer tanto. E nesse dia, meu marido e meu irmão tinham feito o mesmo concurso. Vários amigos meus tinham feito esse concurso. E a gente estava esperando o resultado. Mas fazia muitos anos que o meu marido não tinha saído desse mercado de trabalho. Muitos anos que ele não frequentava mais escola, né? A gente estava na escola de Deus, mas ele não frequentava escola. E esse concurso do conselho, a maioria das pessoas que tinha feito ou era nível superior ou universitário. Que chance que meu marido tinha de ganhar, né? De vencer, de passar nesse concurso. A chance era mínima, né? Mas pouco com Deus é muito. E nesse dia meu irmão tinha ido ver o resultado do concurso. E na hora do almoço, meu marido ainda estava terminando de lavar o último carro, né? E eu estava terminando o almoço. De repente, meu irmão entra de moto dentro do pátio da lavação, assim, e ele entra buzinando, fazendo festa e dizendo assim: passei no concurso. E eu fiquei muito feliz por saber, né, da boca dele que ele tinha passado. E aí eu fui lá abraçar ele, né, dar os parabéns, porque ele tinha passado no concurso do conselho, meu irmão mais novo. E aí ele diz assim: mentira, eu não passei não, quem passou foi o Alex, que é o meu marido. Ele disse assim: quem passou foi o Alex. E eu falei: é nada, mentira. Ele falou: foi, o Alex passou. E passou em primeiro lugar. Então, o deserto é um lugar onde a gente celebra a conquista. É onde o mar se abre, sabe? O deserto é um lugar de desafio, mas o desafio não é problema nosso, porque Deus está à frente da nossa peleja. O Mar Vermelho não é um problema teu. Se Deus te colocou lá no deserto, se foi Deus que te fez passar no deserto, Ele vai prover diante de cada circunstância, o nome dele vai ser exaltado. E depois, a minha amiga, né, que também fez, a minha amiga, ela era formada em Direito. E ela me ligou para dizer qual era a colocação do meu marido. Ele passou em primeiro lugar. Lembrando que a maioria das pessoas ou era universitário ou tinha nível superior. E meu marido não. Meu marido é técnico em agropecuária. E estava lavando carro, né? Por 3 anos estava lavando carro. Desde a nossa conversão, da conversão dele, ele foi lavar carro. Mas a gente já estava muito feliz com aquilo que Deus estava fazendo. E aí minha amiga me ligou, essa uma que é formada em Direito, e ela disse assim: sabe qual foi a nota do teu marido no concurso?
E eu falei, não. Ela disse assim, ele não apenas passou em primeiro lugar, ele tirou 9,75. E a pessoa que ficou em segundo lugar era uma psicóloga que estava tentando a reeleição no Conselho Tutelar e ela tirou 9,5 e o meu marido tirou 9,75. E aí eu te pergunto, vale a pena plantar no reino de Deus? Vale a pena você semear a semente da honra? Você sempre usar de cada oportunidade, né? Aquele que sai chorando e plantando, quando voltará, voltará trazendo os seus moles de alegria. Sabe por quê? Porque a honra, a semente da honra, ela antecipa a nossa colheita, tá? Não significa que pelo fato de você ter plantado uma semente e ainda não ter colhido, não significa que você não está grávido do milagre. Não significa que você está no deserto e isso não significa que você não vai colher. Mas significa que a semente, enquanto ela está lá na prateleira, ela não vai germinar. A semente, ela vai germinar no lugar escuro, úmido. É um lugar onde ninguém gostaria de estar. Mas é nesse lugar. Semente, semear, é um ato de fé. Eu gostaria que você meditasse nesse dia em 2 Coríntios 9, a partir do 10, que diz assim, eu vou ler aqui. Ora, aquele que dá a semente. Quem é que dá a semente pra gente? Deus, né? É Ele que dá a semente. Aquele que dá a semente ao que semeia. Deus dá semente, mas não é para qualquer um. Deus não dá semente para qualquer um. Deus dá semente para quem semeia. E pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os vossos frutos de justiça. Deus dá semente para quem semeia. Multiplica a sementeira e aumenta os vossos frutos de justiça. Tudo que você está plantando, você vai colher. Tudo que você está plantando, você vai colher. O que você me responde? Eita! Eita! Se tudo que você está plantando hoje, não importa se é uma semente de honra ou de desonra. Eu quero encerrar essa live aqui contando um testemunho. Eu sempre fui, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa doadora. Eu reparto tudo que eu tenho. Quem me conhece sabe que eu reparto tudo que eu tenho. Quem caminha comigo vai comer do que eu como, vestir do que eu visto, calçado que eu calço, porque a gente reparte. Tudo que eu tenho eu reparto. Roupa, calçado, comida. E eu sempre fui de abrir meu guarda-roupa, pegar as melhores roupas que eu tinha, compartilhar os melhores calçados, compartilhar. E eu sempre tive muito. Gente, eu sempre tive muita roupa, muito calçado, né, Mizinha? Você me conhece, né? E eu sempre colhi muito, porque é isso que eu planto. Era isso que eu plantava. Roupa, calçado, comida. Sempre plantei. A Elisete falou, né? Conectamos com a semente no futuro. Quem planta muito, colhe até o que não sonhou. O que eu estou vivendo hoje é o que eu nem sonhei. É o que eu estou vivendo hoje. E eu sei que muito mais está por vir, né? O melhor ainda está por vir. Então eu sempre plantei aquilo que Deus colocava na minha mão. Mas chegou um tempo, gente, ninguém vive só de roupa, calçado e comida, né? A gente precisa de dinheiro também, né?
E eu me lembro que eu recebi uma semente. Naquela época, para mim era bastante, até hoje é. Eu recebi da minha pastora Olívia. Ela me honrou com R$100. E quando a minha pastora me honrou com R$100, ela colocou na minha mão e ela falou: isso aqui não é para a igreja, é para você gastar com você. E eu falei: eu vou investir, porque eu planto roupa, calçado e comida, e isso eu tenho em abundância, mas eu quero dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro, né, gente, para viajar, para viver experiência, né, para dar um presente, a gente precisa de dinheiro. E eu falei: eu vou lançar esse dinheiro no altar do Senhor. E eu peguei aqueles R$100 dela e lancei no altar da igreja. A partir dali, o que eu comecei a colher? Dinheiro. Porque quem planta, tudo que a gente planta, se a gente planta o mal, a gente colhe o mal. Se a gente planta o bem, no mesmo nível que a gente planta, a gente colhe. E eu falei: eu quero começar a colher dinheiro, então eu vou começar a plantar dinheiro. E eu plantei aqueles R$100. E a partir dali eu comecei a colher dinheiro. E eu me lembro que eu fui num congresso de mulheres lá em Balneário Camboriú. E na hora da oferta, eu pensei assim: poxa vida, né? Eu gastei com combustível, eu tô gastando com alimentação, eu tô gastando com hotel. Então, quer saber? Eu vou dar uma semente simbólica. Eu vou semear só R$2. Porque esses R$2 é o que tá sobrando. Não vai fazer falta. Porque eu achava que eu já estava investindo muito, né? Para estar ali naquele congresso. Eu não estava nem ouvindo o que a pessoa estava falando. A pessoa estava ministrando a oferta, né? E eu já tinha separado os meus R$2. E aí, a pessoa falou assim: eu só te digo uma coisa. Olha só o que a pessoa falou. Eu só te digo uma coisa. Se você for semear algo hoje no altar dessa igreja, não semeia resto. Porque se você semear resto, você vai colher resto para o resto da sua vida. Naquela hora eu estava com R$2 que estava sobrando. E Deus falou comigo: se você semear sobra, é o que você vai colher. Sobra. Você sabe por que as pessoas não vê o sobrenatural de Deus? Porque elas não plantam. Ah, eu não tô colhendo nada. De Deus não se zomba. Nada é muita coisa, gente. Se você tá plantando nada, nada é o que você vai colher, e nada é muita coisa. Pior do que servir a Deus é servir de forma relaxada. Porque quando a gente tá com aquela mente, né, de miserável, Deus dá semente para quem semeia. Todo milagre na nossa vida tem um propósito. Deus deu sabedoria para Salomão, mas não era só para ele ficar inchado. Deus deu sabedoria com propósito, para que ele governasse e abençoasse as pessoas. Deus colocou Davi no trono, mas não era para ele ficar inchado, vaidoso. Era para ele governar com justiça, para abençoar pessoas. Sabe, a semente fala disso. Quando a gente semeia, por isso que é melhor dar do que receber. É muito melhor estar na condição de dar. Eu já estive na condição de ter que receber, de precisar, e é muito ruim. Existem duas categorias de pessoa: os doadores e os necessitados. Qual é o time que você vai jogar? Dá um tapinha na mesa gentil aí e diga: não, a partir de hoje eu sou o semeador, eu não sou necessitado. Eu vou lançar a semente e eu vou colher. E naquele dia que eu estava ali pegando os meus R$2, a minha sobra, para dar para Deus, Deus não precisa de sobra. Ele tem. É a lei da semeadura e da colheita, é isso mesmo. Eu fiquei com vergonha. Eu peguei aqueles R$2, guardei no fundo da minha bolsa e peguei R$20, que para mim R$20 era o dinheiro de comprar um livro
um livreto na livraria. E eu falei, não, eu volto sem o livro para casa. É R$20, para você talvez não seja nada, talvez você ria disso. Mas para mim, R$20 era muito. Era algo que eu poderia investir em outra coisa, mas eu decidi plantar. Muitas vezes pessoas passam pela minha vida e falam, nossa, você é uma mulher de sorte. Olha o marido que você tem. Nossa, você é uma mulher de sorte. Olha os filhos que você tem. Eu fui abençoada com toda sorte de bênção, igual você. Fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas eu quero dizer uma coisa, eu conheço muitos pastores que receberam a mesma bênção de Deus, que foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas por conta de ter plantado tanta mesquinharia, que hoje está colhendo, através da vida dos filhos, vergonha. Porque não é a nossa oração, não é o muito orar. A oração gera intimidade. A gente tem que orar para ter intimidade. Não é o muito jejuar. Jejum mortifica a nossa carne. Faz parte, é lícito, é preciso. Mas se você quer uma colheita, se nós queremos, é tempo da gente criar vergonha na cara. É tempo de criar vergonha na cara. E de entender que de Deus não se zomba. Que tudo que nós plantarmos, é isso que nós vamos colher. E nós vamos colher bonito, 100 por 1. Amém, gente? Deus dá semente para quem semeia. Deus faz milagre na vida de pessoas que estão decididas a glorificar a Deus através desse milagre. As pessoas olham para a minha vida assim e falam, uau, que sorte que ela tem. Olha o lugar lindo que ela mora, olha o paraíso. Olha a casa que ela vive. Olha o marido, olha os filhos. Eu tenho um filho pastor e um advogado. Eu não mereço, gente, os filhos que eu tenho. Meus filhos, eles são para mim muito mais do que eu fui para os meus pais. Mas eu sei que é fruto da misericórdia, do favor. É fruto do cumprimento da lei da semeadura na minha vida. Então, se você não está gostando do que você está plantando hoje, né? Aliás, se você não está gostando do que você está colhendo hoje, muda a semente, tá? E se você plantou, não deixa de regar. Se você plantou e se você ainda não está colhendo, talvez o meu choro nessa manhã é o choro de alguém, né, que está gemendo no deserto. E talvez essa janelinha aqui que você abriu foi uma resposta de Deus na tua vida, tá? Talvez seja, né? Deus que me colocou aqui para dizer para você, continua firme com Ele, continua acreditando, continua crendo, porque você é como um homem, você é como uma árvore, né? O homem bem-aventurado, uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e no tempo certo você vai colher. Tudo o que você fizer, você vai prosperar. Amém, gente? Amém? Amém ou não amém? Quem concorda com tudo isso que foi falado aqui? Eu fiz uma mapinha para mim. Acho que nós caminhamos sobre esse mapa. Eu espero que tenha edificado a tua vida. Não sei a você, mas a mim sim, né? Eu espero que essa semente ela possa frutificar. Eu espero que ela possa frutificar na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, coloca a mão na posição de receber e vamos orar a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, humildemente nós nos aproximamos diante do Teu trono de graça.
E nós recebemos, Deus, do Teu favor, do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua paz, da vida de Deus. Tu és o Deus que trabalha em favor do Seu povo. Tu não és apenas Deus, mas Tu és Pai de misericórdia, graça e favor. Tudo aquilo que nós necessitamos e pedimos, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Ó Deus, se tem algo na nossa vida que está impedindo a ação do Teu Espírito, tudo aquilo que está retendo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que isso caia por terra, que todo engano, toda incredulidade seja destruído agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, se nós temos colocado um guarda-chuva que tem impedido a Tua bênção, nós desarmamos agora. Que chuva de bênção caia sobre a nossa vida. Que o Teu nome seja evidente, que o Teu poder seja evidente. Senhor, que através dos milagres que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, outras vidas sejam abençoadas. Nessa hora nós incluímos a nossa família, nossos familiares, cônjuges, filhos, nós incluímos dentro do nosso sonho, nós incluímos o nosso bairro, a nossa igreja, nós incluímos a nossa nação brasileira. Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das nações da terra, Deus. Levanta um povo doador, levanta um povo semeador. Ah, Senhor, sabemos que muito que as nações têm vivido é uma colheita e uma consequência do descaso, da desonra, do distanciamento de Ti. Mas hoje nós nos voltamos para Ti, para a Tua palavra, para a Tua presença, que o Teu Espírito, que para Ele tudo é possível, que o Teu Espírito tome as nossas vidas, invada a nossa mente, o nosso coração, que hoje nós possamos ter consciência da Tua palavra, que hoje nós possamos nos tornar como homem semeador, como homem que se edifica ao lado do ribeiro, que tudo aquilo que nós tocamos, que tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, possa ser para a honra, para a glória do Teu nome, neste dia e para todo sempre. Cobre cada lar, cobre cada família com o Teu sangue, que o Teu favor seja derramado sobre cada vida, que o Senhor faça a diferença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família, que o Espírito Santo te console, que Ele te encha de graça e de favor. Amém, gente? Que Ele seja evidente, sim, na tua vida, que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém que tem o favor do Senhor. Eu quero declarar que a tua colheita será sem precedentes. Eu quero declarar que a tua colheita, através da tua colheita, o teu celeiro vai transbordar. Que ainda esse ano você verá a colheita, tá? Gente, Deus abençoe Cris, Deus abençoe Elisete, é uma honra ter vocês aqui, a Loja Vitória, a Bel, a Mirtes, Deus abençoe. Casa, é muito bom estar com vocês, Priscila, a Lau, a Fê, a Mari, Sidney, minha amiga pastora Tati, as duas Maris, né? O Ivan, Direito, Sandra, a Vivi. Gente, a Vivi tá aqui comigo, tá aqui no escritório. Dá oi, gente, tudo bem?
é lá de Ponta Grossa e veio passar uns dias aqui comigo. Ela assistia, né, pela live e hoje ela tá aqui comigo. Ela disse que tá vivendo um sonho de Deus. Ela tinha o sonho de vir aqui. Quem sabe, né? Amanhã ou depois não é você que vai estar aqui assistindo a live junto comigo. Amém, gente? Gente, fica com Deus, tá? Até amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, nós vamos estar aqui de novo, a partir das 7h29, tá? Fica com Deus. Fui!